Eric, sou professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo, e venho aqui hoje, dentro desse projeto de ensino, conversar com vocês sobre o conceito de indústria cultural. Este conceito é um conceito hoje popular, até certo ponto muito massificado, e que é utilizado de uma maneira um tanto quanto errônea quando se comparado dentro do seu momento original, quando Adorno e Horkheimer vão escrever a dialética do esclarecimento. Nesse contexto, nosso intuito hoje é tentar refletir sobre a palavra indústria, a palavra cultura, a palavra razão, enfim, refletir sobre alguns dos pilares elementares que sustentam esse termo aparentemente contraditório de indústria cultural e fazem com que ele, ainda hoje, seja um conceito pertinente, que tem potencialidade explicativa, né, e que seja cada vez mais se apropriado por inúmeros grupos econômicos, políticos, midiáticos, que utilizam de uma maneira muitas vezes elástica, sem a devida precisão acadêmica e sem a devida atenção ao seu real significado. Antes de discutirmos propriamente o conceito de indústria cultural, penso que é importante nós termos uma noção básica de alguns elementos diretamente relacionados à Escola de Frankfurt, no intuito de entender seus objetivos gerais. Creio que é algo importante para poder a gente compreender de fato onde a contribuição de Adorno e Horkheimer, na dialética do esclarecimento, entra dentro dessas metas do intuito original do Instituto. O termo Escola de Frankfurt ele surgiu informalmente para descrever os pensadores afiliados ou meramente associados com um instituto de pesquisa social. Escola de Frankfurt não é um título de qualquer posição específica ou de instituição em si. Nós utilizamos o termo Escola de Frankfurt para fazer uma referência a uma matriz intelectual, né, que discute as transformações do processo de racionalização do capitalismo contemporâneo. Né? Poucos dos teóricos que são englobados dentro dessa matriz, como por exemplo o Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Walter Benjamin, o Erich Fromm, se rotulam como pertencentes à Escola de Frankfurt. O Instituto foi fundado por Felix Weil em 3 de fevereiro de 1923, com o suporte de professores universitários e com o apoio financeiro de diferentes empresários da Alemanha. Embora o Max Horkheimer não tenha sido o primeiro diretor do Instituto de Pesquisa Social, ele é considerado talvez o pioneiro de uma reflexão mais crítica, mais elaborada, e também responsável pela ampliação do corpo de intelectuais que eram vinculados ao Instituto. Né? Diretamente, a tradição filosófica daquilo que se acostumou a chamar de Escola de Frankfurt iniciou-se com Horkheimer, que ele era um filósofo, sociólogo, psicólogo social, enfim, era um intelectual interdisciplinar, que se tornou diretor do Instituto em 1930 e recrutou muitos dos mais talentosos teóricos que a escola teve. Né? Não são os únicos, mas são aqueles que ganharam o maior destaque. Né? Aí se inclui o Theodor Adorno, que é da mesma forma que o Horkheimer também, pode ser pensado como um filósofo, sociólogo, um musicólogo, enfim, como um pensador intelectual que cruza fronteiras disciplinares. Né? O Erich Fromm
que é um psicanalista, que faz uma relação muito produtiva entre o materialismo histórico e as contribuições de Freud. O Herbert Marcuse, que é um filósofo, que também é um outro intelectual que dialoga com a psicanálise, né? E como um membro do circuito de fora, ou seja, como uma pessoa que era convidada e que estabelecia, de certo modo, algum diálogo com as contribuições daquelas pessoas diretamente vinculadas ao Instituto de Pesquisa, nós encontramos o Walter Benjamin, que é um ensaísta, crítico literário, que faz umas discussões referente à própria história, à análise da arte e assim por diante. No nosso encontro de hoje, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Walter Benjamin adiante. De maneira simples e até mesmo um pouco pobre, eu gostaria de destacar dois objetivos dos pensadores vinculados ao Instituto de Pesquisa Social e que são geralmente inseridos dentro da matriz intelectual que se conhece como Escola de Frankfurt, que vale a pena a gente destacar porque ela vai diretamente estar mediando muitos dos objetivos colocados pela Dona e Horkheimer quando eles vão elaborar o conceito de indústria cultural. O primeiro objetivo da escola é analisar os elementos responsáveis pela mediação entre superestrutura e infraestrutura, ou seja, entre a base econômica das sociedades e o processo de subjetivação. Em grande medida, dentro do desenvolvimento do materialismo histórico dialético, a gente vai visualizar que até metade do século passado era algo um tanto quanto ainda ausente, ou frágil, né? Leituras acadêmicas ou tentativas de análise que se baseavam ou que tinham como, de fato, objetivo fazer uma reflexão de como que a estrutura econômica, como que o modus de produção se organizava e dentro dessa organização conseguiam reproduzir formas de ser, né? Então a Escola de Frankfurt ela entra dentro desse debate de uma maneira muito objetiva para tentar pensar quais são as ferramentas, como que necessariamente a estrutura econômica ela é naturalizada pelas pessoas. São perguntas que servem como metas, como problemas de pesquisa, enfim, como esforço analítico para os membros da escola de uma maneira bem geral, né? Enfim, os diversos intelectuais relacionados à escola enxergavam essa mediação de super e infraestrutura por meio de disciplinas específicas e por meio de recursos específicos, né? A gente vai encontrar autores que vão observar esse processo de mediação na sexualidade, autores que vão enxergar esse processo de mediação por meio da arte, por meio de elementos vinculados à economia, à própria economia, né? Enfim, de modo geral, o intuito é sempre tentar pensar como, então, o concreto ele é subjetivado e constrói as pessoas. O segundo objetivo, o segundo elemento de busca da Escola de Frankfurt partindo de uma clara influência de Karl Marx e de uma aproximação em relação a outros intelectuais, como Max Weber e o Sigmund Freud, e intelectuais também relacionados à linguagem, buscar uma ampliação das ferramentas teórico-metodológicas para se fazer análise do concreto, né? De certa forma,
esses autores eles enxergavam um processo cada vez mais rápido de aumento de dinâmicas sociais, fazendo com que o objeto, enfim, o problema social a ser estudado se tornasse cada vez mais complexo, né? Essa complexidade que o objeto de pesquisa ia recebendo com o desenvolvimento do capitalismo, muitas vezes acabava fazendo com que os elementos estruturais do materialismo histórico dialético fosse insuficiente para uma apreensão desse novo contexto, né? Embora dentro do materialismo estivesse presente aspectos fundamentais da estrutura e da organização econômica, o processo de expansão do capital ele acaba atingindo de uma maneira mais aguda e também ao mesmo tempo de uma maneira mais dependente dos seus processos de reprodução social. Enfim, enquanto a economia, sim, ela tem um papel fundamental e justificado, entendido e compreendido pelo materialismo histórico quando ele visualiza a questão da produção material e da reprodução material, a escola de Frankfurt visualiza, por outro lado, que ainda era preciso de um conjunto de esforços para se entender de uma maneira mais adequada os processos de reprodução. Nesse esforço de entender, então, esses processos de reprodução, os autores, os intelectuais vinculados à escola vão romper com fronteiras disciplinares e vão se colocar à disposição do diálogo com autores, muitas vezes, de outras matrizes intelectuais. Como eu sinalizei no início de minha exposição, um elemento muito comum dentro do pensamento frankfurtiano, né, que talvez possa ser pensado e apontado como um eixo de ligação entre todos esses intelectuais, é a crítica à razão moderna. Para os frankfurtianos, a razão que desponta com a valorização da ciência cada vez mais evidente, trata-se de uma razão instrumental. Assim, o que se tinha era uma racionalidade de cunho positivista, que visava dominação e intervenção na natureza a serviço do poder do capital, estendendo-se esta dominação também aos homens, cada vez mais alienados dos processos sociais em que estavam envolvidos. Logo, a ciência não seria imparcial, controlando o exterior e o interior do próprio homem. O que isso quer dizer? Qual que é, de fato, o lugar onde está inserido esse debate e o que é o pano de fundo disso? De certa forma, os autores de Frankfurt observaram o impacto do processo de instrumentalização da ciência e do uso dessa instrumentalização para a ciência para coisas que necessariamente não foram tão positivas, como, por exemplo, o processo de inserção tecnológica dentro da Segunda Guerra Mundial. Isso é só um dos aspectos, né? A instrumentalização que é dada pela razão é um debate que está presente, entre outros lugares, dentro do pensamento weberiano. É interessante aí visualizar como a escola de Frankfurt aproxima Weber do marxismo. De certa forma, qual é a questão que está sendo colocada? De um lado, a gente vai visualizar, vai enxergar, um processo de desenvolvimento científico que em determinado momento foi colocado como uma luz para apontar novos caminhos que a sociedade deveria seguir, no intuito de superar determinadas formas de pensar
que eram até então baseadas em elementos muitas vezes místicos, né? Nesse sentido, a razão científica ela começa a surgir, começa a ganhar espaço e se fixa dentro de um terreno a partir do momento em que a razão ela começa de fato a ser fundamental para poder pensar e organizar a questão da produção e da gestão de pessoas, né? Nesse momento, o controle dessa razão científica instrumentalizada vai gradativamente estabelecer a distância entre sujeitos, né? A ciência, então, ela acaba se tornando um aspecto importante, para não dizer fundamental, para o processo de reprodução e de manutenção de distanciamento de classes, né? Quando a gente pensa nessa razão instrumental, a gente está tentando refletir sobre um processo de desenvolvimento de uma ação social racional, no seu sentido weberiano, né? Que visa quase que exclusivamente o processo de melhoria das estratégias, das táticas desenvolvidas por cada sujeito na tentativa de garantir uma melhoria da produção, do seu rendimento, da economia de seu tempo, e assim por diante, né? Ou seja, o desenvolvimento da ação social racional ela está diretamente vinculada à apropriação da razão e dos cálculos que envolve a razão para se diminuir percas de tempo, de dinheiro e assim por diante. E as pessoas, então, que conseguem se apropriar da maneira mais adequada dessa ação racional, supostamente seriam mais bem-sucedidas, né? Nesse sentido, então, toda a fé que se existia em relação à razão, essa razão que nasce e que se desenvolve, que é apropriada por uma classe social, acaba gradativamente sendo abandonada. Por que ela vai ficando abandonada? Porque a escola de Frankfurt vai observar que essa razão moderna, né, vai se tornar cada vez mais uma ferramenta, um instrumento de controle, né? A partir da apropriação dessa ciência como ferramenta que a gente vai visualizar e vai conseguir estabelecer parâmetros sanitários, vai estabelecer parâmetros de práticas alimentares, parâmetros médicos, parâmetros econômicos, enfim, um conjunto então de tipologias que são colocadas como metas para o desenvolvimento humano, né? E que necessariamente nem todas as pessoas conseguem se enquadrar a essas tipologias ou a essas metas, né? Embora a gente possa entender que a meta, a regra, a normatização, ela foi estabelecida e desenvolvida por meio de princípios científicos, né? Esses princípios científicos muitas vezes se encontram distantes da classe trabalhadora, da população pobre, né? Fazendo com que ela se torne refém da forma no qual essas normatizações e racionalidades acabam sendo utilizadas. Nesse sentido, embora Adorno e Horkheimer, dentro da dialética do esclarecimento, aponte as grandes potencialidades e possibilidades que a razão deveria ter, né? Uma razão humana, né? Ele visualiza que ela não se desenvolveu no intuito ou dentro de um protótipo que pudesse, de fato, estar vinculada a essa concepção humanitária de razão, né? Pelo contrário, a razão ela foi cada vez mais apropriada pelos donos do capital no intuito de aumento de produtividade, e dentro desse processo ela se torna um instrumento para o capital. Enfim,
por isso, eles têm em mente que ela é imparcial, né? Porque nem todos conseguem dominar essa ferramenta, né? Nem todos conseguem desenvolver os mesmos hábitos e as mesmas capacidades para controlar determinados processos científicos, intelectuais da contemporaneidade, né? E eles não conseguem, não porque eles não são capazes, mas porque existe um conjunto de necessidades primárias que fazem com que essa população tenha dificuldade de acesso, dificuldade de entendimento, enfim, dificuldade de diversas formas para conseguir se apropriar dessa ferramenta e desse instrumento que seria essa razão moderna. Quando nós falamos ou escutamos o conceito indústria cultural, devido ao seu processo de naturalização, nós deixamos de observar que o conceito ele é construído por duas palavras que, em essência, possuem elementos antagônicos, né? Fazendo uma reflexão muito rápida sobre aquilo que marca uma indústria, aquilo que marca a produção cultural, se consegue efetivamente se visualizar em que está sustentada essa contradição, né? Como nós estávamos falando até agora há pouco, o objetivo do Adorno e do Horkheimer, da Escola de Frankfurt, em grande medida, é tentar fazer uma reflexão, uma análise do processo de instrumentalização da razão moderna, né? Esse processo de instrumentalização da razão acaba atingindo os diversos campos da produção de saber humano, né? Não poderia ser diferente dentro da produção cultural. O termo, então, o conceito de indústria cultural reflete a observação do processo de racionalização da produção artística. E dentro do esforço, então, de entender esse momento cultural vivenciado com o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, Adorno e Horkheimer tem a brilhante ideia de desenvolver, então, um conceito juntando essas duas palavras que, no primeiro momento, não poderiam ser juntadas, mas construindo um termo, então, repleto de sentido e que ajuda de forma fundamental a entendermos a produção cultural atual. Eu acredito que todo mundo tenha conhecimento ou em algum momento de sua trajetória tenha tido a oportunidade de assistir Tempos Modernos. Não vou eu agora fazer uma síntese, uma resenha do filme. Basta para nós aqui, nesse momento, visualizar com um mínimo de atenção essa pequena imagem de uma cena dos Tempos Modernos, né? Onde o Chaplin demonstra como funcionava e como que ainda funciona uma linha industrial, né? De certo modo, o que a gente consegue visualizar dentro desse vídeo é uma sequência de movimentos repetitivos para fazer uma peça que aparentemente não tem muito sentido, né? Dentro de um único padrão de qualidade ou dentro de um único padrão estético, né? A indústria moderna, então, ela tem como finalidade garantir uma padronização das mercadorias para possibilitar um processo de massificação do consumo em dois sentidos. O primeiro sentido
é, por meio da massificação, garantir uma diminuição do valor final do produto, né? Porque existe a possibilidade de se produzir muito mais dentro de um menor tempo, né? E ao mesmo tempo, ao se conseguir garantir uma produção em grande escala, você consegue também fazer com que o preço da mercadoria final necessite ser um pouco mais baixo, né, para conseguir obter a sua venda, né? E devido a esses dois elementos, onde a gente vai enxergar uma produção em série de determinada mercadoria possuidora de uma mesma estética, a gente visualiza dentro de um segundo momento um outro aspecto, né, desse processo de massificação do consumo, né, possibilitado pela grande indústria contemporânea, né, que é a massificação do gosto, né? A gente vai visualizar então que aquele produto industrializado feito dentro de uma linha de montagem, por exemplo, né, acaba tendo um preço final bem mais em conta, muito mais econômico do que necessariamente um produto que tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade, só que construído, elaborado de maneira artesanal, né? Então, o processo de industrialização contemporâneo, ele consegue massificar um produto, massificar necessariamente um valor, massificar uma estética, e ao realizar isso, eles conseguem também massificar um hábito de consumo, né? Que é um aspecto muito significativo do capitalismo contemporâneo e da organização dos meios de produção atuais. Tal situação observada dentro da sequência dos tempos modernos, que eu demonstrei no slide anterior, não pode ser utilizada, pensada para observar, para analisar uma pintura do Van Gogh, como essa que está sendo reproduzida agora. De certa forma, a produção do Van Gogh, no caso, né, ela é uma produção única, uma produção com detalhes e especificidades, né, que fazem com que a sua reprodução possa ser realizada unicamente no mundo atual por meio do processo de impressão, né? Digitalização, impressão, fotografia e assim por diante. Mas, em todos os casos, embora a gente possa garantir a reprodução fotográfica digitalizada, uma pintura do Van Gogh, nós não conseguimos reproduzir a técnica adotada por Van Gogh, né? O sentido e o significado que Van Gogh atribuiu para aquela pintura naquele momento histórico, né? Creio que isso seja o elemento mais importante e mais diversificado em relação à experiência anterior, né? Dentro do processo de industrialização, quem constrói o sentido, quem constrói o significado é a grande indústria, é a mercadoria. Diferente da situação da produção artística e da produção cultural, onde o sentido original ele é construído pelo artista. Então, entre a obra do Van Gogh e o Van Gogh, há um universo de sentimentos, de significados que ele coloca dentro do seu quadro, né? Algo que para o espectador, para o sujeito que está observando, admirando a obra, faz com que aquela obra, ela, dentro do seu sentido e significado,
original seja inacessível. Uma pessoa que está no museu olhando aquela obra do Van Gogh, por mais bem formado ele seja, ele nunca vai conseguir entrar na mente do Van Gogh para tentar entender o que ele queria com aquilo. Qual que era o sentido daquilo? O que o Van Gogh estava sentindo no momento em que ele desenhava de maneira original aquela obra? Enfim, a obra ela é quase como uma mediação entre artista e espectador, onde o contexto onde cada um desses sujeitos se encontram, né, faz com que a experiência constituída, a experiência histórica que permite a análise final nunca seja igual. Outro elemento que eu creio que seja importante, por curiosidade, observar, é evidente que a pintura original do Van Gogh não tem esse movimento no qual a gente está visualizando nessa apresentação, né? Essa apresentação ela está se apropriando de um mod, né? Ou seja, de uma adaptação contemporânea de uma pintura clássica, né? Para tentar minimamente demonstrar os movimentos pretendidos pelas pinceladas, né? Isso é uma GIF de um quadro do Van Gogh. Nós estamos trazendo o Van Gogh para a pós-modernidade. Enquanto a arte, a cultura, expressa a liberdade criadora, as potencialidades individuais, garantindo a admiração, ou seja, a ação de admirar, de contemplar, a industrialização busca fazer o oposto. Ela quer ampliar o acesso aos produtos, transformando-os em mercadorias. A produção em série garante a diminuição dos preços e a massificação dos produtos. Em essência, o produto derivado do trabalho do artista tende a ter uma distância específica em relação ao espectador, aquela pessoa que está escutando, que está vendo, que está lendo, né? A produção artística original, né, a produção cultural original, ela é resultante de uma relação dialética que é estabelecida entre trajetórias individuais e contextos econômicos, sociais e políticos muito particulares. Por isso que tendem a ser de reprodução difícil. Nós não conseguimos hoje reproduzir uma obra do Van Gogh ou observarmos o nascimento de outros Van Goghs, porque vivemos em um contexto que é distinto. Um contexto social, político, econômico e assim por diante. Porque necessariamente as pessoas, ao longo de suas trajetórias, não vivem a mesma vida que o Van Gogh, né? Diante disso, o sentimento e os processos de significação que fazem parte do processo de produção cultural não podem ser reproduzidos. Então, a obra derivado desse movimento tem de ser uma obra original. E por ser uma obra original, ela guarda em si um distanciamento em relação daquela pessoa que está experimentando, né? Que sentido de distanciamento, né? Um sentido marcado pelo contexto onde cada um desses dois sujeitos, o autor e o espectador, está experimentando a obra, né? A leitura que nós temos hoje de um livro escrito no século XVII, no século XVIII, é uma leitura sustentada dentro do mundo em que nós vivemos, que não poderia ser reproduzida no século XVII, no século XVIII, no século XIX e assim por diante.
Da mesma forma que a gente não pode esperar que um escritor do século XVIII, do século XIX, consiga reproduzir um conjunto de elementos que hoje nós temos como óbvios. Né? Por quê? Porque temos um conjunto de trajetórias que fazem com que a nossa geração seja diferente de gerações passadas. São gerações, então, que são particulares, que possuem seus próprios obstáculos, seus próprios limites, e assim por diante. Isso faz, então, com que o artista ele seja um reflexo do momento. Então, o teu trabalho é um reflexo de um momento. E a pessoa que está analisando esse trabalho também está analisando baseado numa relação de significados e de sentimentos que também refletem uma outra configuração, uma outra conjuntura. Esse aspecto, então, de imensa falta de definição ou de imprecisões, né, de sentimentos, significados, sentidos que são construídos a cada relação, não são presentes dentro da industrialização. A industrialização, ao contrário do artista, busca o padrão. Né? Busca tentar, de fato, construir um resultado, um produto, né? Que seja de fácil consumo, de fácil entendimento, que tenha um preço para o consumidor final razoável, enfim. Então, tende a estabelecer um processo de empobrecimento da relação que o espectador tem com o produto da cultura ou o produto da arte. Isso é um aspecto extremamente importante de ser destacado nesse momento. Né? A razão moderna, sustentada na organização do pensamento para garantir a diminuição dos esforços, a economia do tempo e o aumento da produtividade, supostamente vulgarizaria a produção cultural, por simplificá-la ao ponto de garantir a sua reprodução seriada. Enfim, então quando a indústria ela consegue então apreender a produção cultural, e a gente começa a enxergar a industrialização da cultura, ou seja, a transformação do produto do trabalho de um artista em mercadoria, nós vamos gradativamente visualizar um processo de empobrecimento do produto, de vulgarização do produto. Em síntese, o que a gente vai observar é que necessariamente o trabalho de um artista que durava uma quantidade de tempo que não dá para mensurar, né, passa, a partir do processo de industrialização, ser contada em segundos, no tempo de uma gráfica, por exemplo, fazendo com que uma reprodução seriada de uma pintura, por exemplo, do Van Gogh, que nós tínhamos visto agora há pouco, faça com que a gente possa ter Van Gogh na casa de qualquer pessoa. Pinturas que são réplicas de uma obra original, né? Enfim, fazendo com que as pessoas então tirem aquele quadro do contexto, coloquem dentro de uma nova situação, de uma maneira despretensiosa, de uma maneira vinculada a interesses e a objetivos, né, que são bem distantes dos originais, né? De certo modo, a gente vai visualizar dentro desse processo de industrialização um aspecto que vai ser determinante para aquilo que eu vou falar na sequência, que é o fato de que, inicialmente, a cultura, a arte, ser construída por meio do sentido e do significado que o artista atribui. Para, num segundo momento, quando a gente visualiza o processo de mercantilização do produto cultural, o sentido, o significado do produto cultural, da mercadoria, cultura, já não é mais dada pelo artista, é dada pelo mercado. Isso é algo determinante no estabelecimento dessa contradição. A produção cultural originária, né,
a produção do bem cultural, da literatura, da pintura, da música, enfim, de qualquer tipo de expressão tradicional, né? Elas efetivamente estão vinculadas a representações e a sentidos que o artista expressa naquela configuração, né? Então, quem está atribuindo o sentido ao resultado do trabalho é o artista. Dentro do processo de indústria cultural, quem atribui o sentido e o significado ao produto cultural não é mais, mas sim a própria indústria. Um exemplo simples e ao mesmo tempo objetivo, de fácil entendimento da discussão realizada anteriormente, pode ser encontrada na observação da produção e da forma em que é utilizada o trabalho de Romero Brito. Hoje, as cores, o tipo de forma geométrica que foi elaborada pelo artista é completamente mercantilizada, né? A gente pode visualizar nessas imagens que eu coloquei para vocês que a gente encontra de malas a bolo de aniversário desenvolvidos utilizando a estética de Romero Brito, né? Isso é um processo de mercantilização da arte, né? A gente vai ter então notebook, leg, unhas, panela para alimento de cachorro, xícara, enfim, um chinelo, um conjunto muito amplo de mercadorias. E são só apenas algumas, tem inúmeras outras, guarda-chuvas. Creio que aquilo que Romero de Brito hoje venda menos são as suas pinturas. Enfim, é o processo efetivo, claro, de mercantilização, né, que se expressa de uma maneira sustentada por diferentes tipos de suporte, né? Se algo precisa ser mercantilizado, que seja mercantilizado dentro de um contingente mais significativo da população, fazendo com que essas cores, esses traços tão marcantes, caracterizados de Romero de Brito seja popular. Ou seja, ao mesmo tempo em que uma pessoa de classe econômica baixa pode consumir, de certa forma, algum modelo de estética do artista, uma pessoa de classe alta também tem acesso e consome determinados tipos de produto utilizando da mesma estética. Neste momento, para garantir um aprofundamento das reflexões realizadas sobre a indústria cultural, eu gostaria de trazer uma observação do Walter Benjamin referente àquilo que ele denomina como a experiência da aura. Em síntese, de uma maneira bem objetiva, a experiência da aura corresponde ao modo de relação entre aquele que vê, ouve e o que é visto, ouvido. Essa é uma definição bem objetiva, bem sintetizada, que quer como objetivo fim estabelecer uma afirmação ou um olhar um pouco mais amplo sobre algo de muito valor no processo de análise, de entendimento da experiência, né? Que é o seguinte aspecto, que de certo modo já foi utilizado para fazer análise de elementos anteriores. A pessoa, quando ela se relaciona com a obra de arte, ela estabelece uma relação sustentada de maneira efetiva, né, por um contexto histórico. E aquela pessoa que enxerga esse resultado dessa obra, desse trabalho,
também olha, também observa por meio de um contexto histórico diferente. Em grande medida, a relação então que ocorre entre o sujeito que vê e o sujeito que é visto, né, acaba, de certo modo, sendo determinada pelo contexto econômico, social e político. Isso é um aspecto que dentro das ciências humanas, de uma maneira geral, é muito bem sedimentado, né? Muito bem definido. Né? Em todos os momentos, quando nós observamos uma narrativa, uma imagem, né? Um filme, um livro, a gente sempre tem que levar em consideração o contexto de produção. E, por fim, o contexto de quem está analisando. Isto, na concepção de Walter Benjamin, é a experiência da aura. Dentro da produção artística, então, da produção cultural, a gente vai visualizar, em síntese, um tipo de relação que pode ser caracterizada, expressa, por esse pequeno esquema que está apresentado para vocês na apresentação. Né? A gente tem, então, um artista que está produzindo, refletindo em um contexto específico, que atribui sentido e significado para o seu trabalho, que é concretizado em uma obra artística. Né? Essa obra artística, por sua vez, ela é lida, sentida e apropriada por um espectador que está dentro de um outro contexto. Dentro dessa estrutura, né, a forma no qual o artista está olhando para a obra e a forma no qual o espectador está olhando para a obra são diferentes, porque ambos possuem lugares de fala e lugares de análise que são particulares. Com o desenvolvimento do capitalismo e o processo de apropriação da arte pela indústria, configurando então essa noção de indústria cultural, a gente vai enxergar uma modificação naquele esquema. Né? Agora a gente vai visualizar que é a obra que garante o seu sentido, o seu significado para o artista e também para o espectador. Né? Isso é algo muito marcante. Né? Em que sentido isso é marcante e por que isso é importante? Né? A obra ela não é mais algo originário, que tem o seu sentido original do artista. É algo que tem o seu sentido originário de alguém que lhe encomenda, que é o mercado. Ou seja, aqui a gente vai então visualizar o mercado determinando o sentido da obra e determinando que o artista produza dentro daquele sentido, né, que vai acabar, por fim, sendo consumido pelo espectador dentro dessa construção econômica do significado. Diante de tudo que foi expresso até o momento, gostaria de encaminhar a conclusão de minha exposição, sinalizando 3 elementos que são derivados do uso do conceito de indústria cultural. Primeiro elemento, quando pensamos no uso desse conceito e na sua potencialidade, a gente precisa necessariamente observar que ele destaca o desenvolvimento de tecnologias que permitem a reprodução em série da arte. Né? O que isso quer dizer?
seja, o processo de indústria cultural está fazendo referência a uma situação no qual o mundo contemporâneo possui tecnologia suficiente para garantir que determinada manifestação cultural possa ser replicada. O segundo elemento que eu gostaria de levar em consideração é que o termo indústria cultural destaca o caráter mercadológico que o produto artístico recebe. Quem define o que vai ser produzido, como vai ser produzido e o sentido daquilo que vai ser produzido é o mercado. Né? É o mercado que vai efetivamente definir, dentro de suas relações de consumo, né? O tipo de música que vai ter mais espaço dentro das gravadoras, o tipo de filme que vai ter mais espaço dentro dos cinemas, o tipo de pintura de artes plásticas que vai ter mais espaço dentro dos ateliês, que vai ter mais espaço dentro das salas de exposição e assim por diante. O termo, por fim, destaca um setor econômico sustentado na produção cultural massificada. Hoje, em grande medida, vocês podem escutar, podem ouvir, né, de maneira muito comum, não é algo raro, né? Trabalhadores do setor do cinema, do setor musical, teatral, né? Fazer referência à sua área econômica como indústria cultural. Né? Eu trabalho na indústria do cinema, eu trabalho na indústria da música, eu trabalho, na indústria literária. Né? O que isso significa? Significa o entendimento que esse produto artístico original ele é massificado e visa o mercado, né? O que é mais importante destacar. Para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção e a paciência em acompanhar a trajetória que eu escolhi desenvolver. E gostaria também de salientar, que eu acho que é algo que é fundamental, né? Que o conceito de indústria cultural ele se refere às diversas possibilidades de produção cultural, de produção de mídia e assim por diante. De certa forma, o conceito ele guarda no seu interior a ideia de que setores da economia, por meio da apropriação da produção humana, conseguem garantir determinado tipo de massificação de um produto, de um entendimento, de uma leitura, de uma narrativa, que é do interesse de grupos específicos. Né? Quando Adorno, Horkheimer e os demais frankfurtianos afirmam que o grande problema da razão moderna é a forma no qual ela é instrumentalizada para garantir interesses de classe específicos, né? Nós estamos falando aqui do momento onde a produção cultural ela passa a ser racionalizada, instrumentalizada para reproduzir determinado tipo de estética, determinado tipo de conteúdo em que a classe dominante tem, de fato, interesse em massificar, em popularizar e assim por diante. Fazendo com que um conjunto dos mais diversos aspectos, né, possam ser mercantilizados. Né? Nesse sentido, é comum se observar, enfim, se indicar diferentes artistas que durante boa parte de sua trajetória pertenciam ou produziam à margem desse modelo industrial, mas que em um contexto específico acaba sendo assimilado, acaba sendo cooptado por esse processo de industrialização
e nesse processo de cooptação, um conjunto de elementos que antes eram marcantes de sua expressão artística tendem a ser diminuídos, escondidos, tendem a ser muitas vezes até mesmo cancelados, né? Esse processo no qual estou fazendo referência diz respeito a elementos estéticos de cabelo, de roupas, de linguajar e até mesmo de construções melódicas. Enfim, eu espero que possa ter ajudado a entender um pouco melhor sobre o que de fato é a indústria cultural, e eu, evidentemente, deixo como sugestão que vocês realizem a leitura do texto que foi disponibilizado em PDF para quem está fazendo esse cursinho de extensão. Muito obrigado.